Bora falar agora do capítulo 2. E no capítulo 2, o arquivo é: as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar, as pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Então, o que o livro fala? Que geralmente as pessoas que elas têm a mentalidade pobre, elas querem o dinheiro somente para pagar as contas. Se conseguir pagar as contas, já está tudo certo. E as pessoas ricas, né, as pessoas que elas querem enriquecer, elas querem ter sim muito dinheiro, ter dinheiro em abundância, tá? E aí ele fala aqui nesse capítulo, que eu achei muito interessante, sobre os 3 níveis assim que ele já esteve, né? O primeiro nível é o completamente quebrado, onde ele conta a história que ele foi abastecer um carro que nem era dele, ele precisou pegar $1 emprestado, e aí a pessoa emprestou ali 4 moedinhas, e aí ele foi lá pagar o frentista com as 4 moedinhas ali, né? Para dar $1. E o frentista olhou para a cara dele como se ele tivesse acabado, né? De quebrar o cofrinho de alguma criança. Então, assim, para ele foi muito constrangedor, mas é aquela situação onde você realmente não tem dinheiro, onde você está ali contando moeda, onde você está com a situação muito difícil mesmo. E aí ele fala, né, que ele teve vários momentos assim, não foram tão legais, mas aí depois ele passou para o nível 2, né? Qual que é o nível 2? O nível de ter conforto, que também muitas pessoas buscam isso, né? Ter o conforto. Mas que se o objetivo é somente ter conforto, que provavelmente essa pessoa não vai enriquecer, né? E aí ele até fala aqui que o princípio de riqueza é: se o seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico. Mas caso a sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. E aí ele até conta que um dos princípios que ele traz no livro é: se você atirar nas estrelas, atingirá pelo menos a lua, né? E aí ele fala que as pessoas de mentalidade pobre não atiram nem no teto da sua própria casa e depois ficam se perguntando por que não acertaram em nada. Ou seja, a gente precisa entender esses 3 níveis. Ah, Ju, hoje eu acho que eu estou ainda contando moeda, a situação está muito difícil. Ou não, Ju, até que hoje eu estou num nível confortável, mas poderia estar melhor. Né? Ou, não, Ju, já estou, acho que indo para o terceiro nível, estou começando a entender realmente que eu quero enriquecer, que eu quero ter abundância, que eu quero ter para mim, também ter para ajudar outras pessoas, tá? E aí, na declaração, ele fala, né, que a minha meta é ficar milionário e, mais ainda, eu tenho uma mente milionária. E quais são as ações, né, para comentar aqui com você, da mente milionária que ele coloca? A primeira é: liste por escrito 2 objetivos financeiros que demonstram a sua intenção de criar abundância e não mediocridade ou pobreza. Relacione metas do tipo jogar para ganhar em termos de rendimento anual e patrimônio líquido. Então, é você realmente começar a olhar para isso, para qual vai ser seu rendimento anual, né? E qual que vai ser o seu patrimônio líquido. Além disso, ele colocou aqui para você tornar essas metas possíveis dentro de um prazo realista. Mas lembre-se também de atirar nas estrelas. Então, você realmente começar a fazer um planejamento da sua vida e não deixar de qualquer forma e achar que as coisas vão acontecer sem que você tenha ali a sua autorresponsabilidade e sem que você entre em ação. E é interessante também que ele conta aqui no livro que ele já chegou também no nível do conforto, né? Como eu falei com você, mas que no nível do conforto, o máximo que ele conseguia pedir nos restaurantes que ele ia, era frango. Ele até fala, não tenho nada contra frango, mas dentro do dinheiro que ele tinha, dentro do que ele podia gastar, geralmente era sempre frango que dava para ele pagar. Então era confortável, mas ele só conseguia comer frango. E aí ele coloca aqui no número 2, para você ir num restaurante sofisticado, pedir um prato caro sem perguntar quanto custa. Ele até fala, se a grana estiver curta, é aceitável dividir. E observação que frango não vale. E por que é interessante a gente pensar sobre isso? Porque você precisa começar a se sentir merecedora de coisas boas, né? Você precisa começar a entender que esses ambientes são para você. Porque se você olha para esses ambientes e se sente inferior e acha, nossa, eu nunca vou conseguir entrar nesse restaurante, eu nunca vou conseguir ter essa casa, isso não é para mim, eu nunca vou conseguir fazer essa viagem. Se você não começa a reconhecer que sim, se outra pessoa conseguiu, eu consigo. Se outra pessoa conseguiu prosperar, eu vou prosperar, eu vou ter dinheiro, eu vou fazer as minhas viagens, eu vou realizar meus sonhos. O que eu precisar fazer, eu vou fazer. Mas eu vou
chegar aonde eu quero. Se você não se sentir merecedora, então nem essa questão do restaurante você vai ter coragem de fazer. Nossa, como é que eu vou entrar lá? As pessoas vão olhar para mim, entende? Ou seja, você precisa começar a entender que você nasceu para ter uma vida de realização, que você merece o melhor, que você merece coisas boas. E que sim, que você merece ter dinheiro suficiente para entrar em restaurantes sem ficar ali escolhendo o mais barato, né? Tendo condição de pagar. Você merece viajar para outros países, enfim, realizar o que você quer. Então você precisa parar de olhar para você no sentido de, eu não consigo, e olhar para você e falar, eu sou merecedora, eu vou conseguir. Tá bom? Então, esse foi o nosso capítulo de hoje, nossa aula de hoje. Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.